Está no ar, viu? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no terceiro setor e ainda rever todos os nossos programas de rádio e TV? Acesse nosso portal www.observatorioterceirosetor.com.br e a qualquer hora do dia. Fique informado com notícias, eventos e matérias exclusivas. Aproveite e faça como milhares de pessoas em mais de 40 países. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Você faz o bem e a gente espalha. Observatório Terceiro Setor.com.br. O olhar da cidadania. 8 horas em ponto. CYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. O programa que será apresentado a seguir é uma produção independente. Programa Contraponto, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. A montanha pariu um monstro. O pacote anunciado pelo grupo de Michel Temer é um ataque generalizado aos brasileiros. O salário mínimo vai subir menos. Os vencimentos dos servidores públicos serão congelados. As projeções de crescimento do país foram rebaixadas. Nenhuma das medidas do pacote sequer arranha os ganhos indecentes da camada mais rica da população. Pelo contrário, para financiar o rombo nas contas públicas, o governo vai ter que recorrer aos bancos. Uma parcela ainda maior do que o Brasil produz será empregada para pagar juros de uma minoria de rentistas multimilionários. Tudo isso é resultado de um governo que prometia pôr ordem na casa, mas só tem promovido desastres após desastres para o povo brasileiro. Mais uma vez, quem sofre as consequências são os trabalhadores e as trabalhadoras, a juventude e os mais pobres. Uma nota lançada pela presidente eleita de forma legítima e deposta por um arranjo parlamentar resume assim a situação, abre aspas. O que já era mentira virou escândalo. O que era abuso virou catástrofe. O que era esperteza virou caos nas contas públicas. Fecha aspas. Não há como discordar. São 8 horas e 2 minutos em São Paulo. Estamos falando direto dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Começa mais uma edição do programa Contraponto. Contamos com a presença de Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, e o nosso convidado especial de hoje é Rui Falcão, advogado, jornalista, já foi deputado e recentemente era o presidente do Partido dos Trabalhadores e foi substituído há poucos meses pela senadora Gleisi Hoffmann. Eu queria lembrar a vocês que quem quiser assistir ao vivo e acessar os programas anteriores, basta ir à página www.facebook.com/programa Contraponto Trianon, tudo junto. www.facebook.com/programa Contraponto Trianon. Para ouvir no seu computador ou smartphone, basta acessar www.radiotrianon.com.br. Dá sua opinião. Use o nosso WhatsApp, 11 99 583 9700. 11 99 583 9700. Nosso endereço no Twitter é @contraponto_rd. Repetindo, @contraponto_rd. Bom, antes de começar, vamos chamar a Flávia Rocha Mello em Brasília, que tem notícias aí pós-anúncio do pacote do pedalaço, né? Pedalaço do governo Michel Temer. Flávia, bom dia. Bom dia, Ricardo.
Bem, para essa meta passar a valer, né, ela precisa ser aprovada pela Comissão de Orçamento e depois pelo plenário do Congresso, por deputados e senadores. Mesmo precisando de uma maioria simples, o governo vai ter que negociar. É que os aliados queriam um déficit ainda maior, eles queriam 177 bilhões de déficit. Já a oposição diz que a mudança na meta mostra um fracasso da política atual. A Federação do Comércio criticou, disse que as mudanças na meta mostram que o governo não conseguiu fazer o dever de casa e que as contas públicas estão em desequilíbrio. Já os sindicatos dos servidores públicos prometem greve contra o congelamento dos reajustes e o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%. As manifestações devem ocorrer já no final do mês. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, Paulo Moraes Leite está aqui louco para falar, está aqui inquieto. Fala, Paulo. Olha, o que acho que dá para dizer desse pacote, em primeiro lugar, é que ele segue numa lógica errada. O governo segue naquela lógica de austeridade, de conter gastos, de enxugar a economia e de promover recessão para ficar de bem com os credores internacionais. O aspecto mais sintomático é que o governo, o ministro da Economia, Francisco Henrique Meirelles, estava tão preocupado que ele chegou a pedir para adiamento das notas das agências agências financeiras que dão se o país está bem, se está mal, bem para mais, bem menos. E conseguiu alguma coisa com esse pacote. No fim do dia, a Standard & Poor's, que estava ameaçando ir para um viés negativo, prosseguiu num viés neutro em relação ao Brasil. O que, para esses bons alunos que fazem tudo para agradar os credores externos, né, uma postura bastante colonizada, porque ele tem que agradar o credor interno, que é o povo, né, ele produziu resultado. O segundo ponto é que realmente, quer dizer, qualquer mudança real não vem pelo arroxo dos servidores, como está previsto, não vem pelo arroxo de impostos, né? Arroxo injusto de impostos, arroxo regressivo, que beneficia os ricos e prejudica os pobres, né? Vem com investimentos. Isso esse governo não quer fazer. Esse governo não quer realmente fazer uma política que inverta o sinal da economia e faça o Brasil abandonar a recessão. Então é mais um choque perigoso, um choque grave para os brasileiros, que pode ameaçar e que realmente pode-se imaginar a partir daí uma reação. É de se esperar uma reação por parte das lideranças sociais, movimentos sociais, dos sindicatos, porque isso aqui é muito grave. Alberto Vilas. Eu acho que o que a gente viu ontem, né, foi mais um capítulo de um filme de terror que a gente está em cartaz há mais de um ano, né? Eu acho que bem que poderia chamar O Rombo é Mais Embaixo. É uma coisa escandalosa porque, assim, os golpistas que tiraram a Dilma alegando que ela era uma péssima gestora estão mostrando a que vieram, né? Então, assim, a gente tem repetido aqui todo dia, assim, a cada dia a gente leva um susto, e o susto de ontem foi acachapante. Eu acho que é o que eu disse, é mais um capítulo de um filme de terror que parece que não vai sair de cartaz nunca, mas vai, né? Rui Falcão, o que você achou? Mas vai ficando nítido que o golpe perpetrado contra a presidenta Dilma não tinha por objetivo resolver problemas da economia. Tinha como objetivo continuar favorecendo uma camada de rentistas, de especuladores e de grupos internacionais que praticamente estão impondo ao mundo essa política chamada de austeridade, que na verdade eu chamo de política de arroxo e corte de direitos. Porque a austeridade passa sempre a impressão que é uma coisa boa. Coisa séria, uma pessoa austera, uma pessoa que cuida bem da casa, cuida bem dos gastos, das finanças. Responsável, quando na verdade são programas que repõem pessoas na miséria. Você vê nas ruas aqui de São Paulo mais gente agora pedindo nas esquinas. No Nordeste aumentou a miséria. E a semana passada, antes desse pacotaço, 500 mil pessoas retiradas do Bolsa Família. 500 mil pessoas deixando de receber R$140 por mês. E mais 500 mil esperando na fila para serem cadastradas. Então... E é interessante que a grande mídia simplesmente silenciou a respeito disso. Sim, aparece uma nota aqui, outra ali. O contraponto saiu. O contraponto deu e deu bem. Informa, como opina também. Opina com responsabilidade, como vocês fizeram aqui, mostrando os números e soluções. Era possível, sim, sem romper a meta fiscal, era possível taxar ganhos de capital,
coisa que eles não fazem. Era preciso mudar a política tributária no sentido de desonerar aqueles que ganham menos. Era possível reonerar empresas que estão se beneficiando. E para sustentar o presidente legítimo no cargo, há menos de um mês, eles isentaram a Previdência, os que contribuem com a Previdência Rural, os empresários, numa escala de mais de 10 bilhões de reais. Então, nós estamos caminhando cada vez mais para uma recessão, para uma estagnação violenta, e a solução não é só mudar a política econômica, a solução é ouvir o povo novamente. Agora, Rui, você não acha que, assim, que eu não tenho bola de cristal, não, mas você não acha que eles acreditavam que, assim, que em 6 meses, ou em 1 ano, ou até menos, iam colocar o país no trilho certo? Assim? Ou você acha que não, que eles tinham certeza que a coisa estava, que vai ser difícil? Que a impressão que me deixa, assim, não, eu achava que em 3 meses a gente vai, esse país a gente vai ter uma popularidade de 95%, que é o contrário hoje. E aí, assim, inclusive, fazendo uma projeção para a eleição do ano que vem, sabe assim, olha, a gente vai colocar esse país em ordem e a gente vai ser reeleito, todo mundo, não só o Temer, com toda a gangue dele. Não, ninguém faz, eles não fazem uma política consciente para ferrar o povo. Então, é possível que muitos economistas, muitos técnicos lá imaginavam que era possível, através de uma política de arroxo, pelo menos equilibrar a economia. Ocorre que a economia não funciona sozinha. Tem a política, tem os interesses de outros grupos também que não querem perder nenhum tipo de privilégio. E não foi possível, isso se juntou com as denúncias de corrupção, com os conflitos internos pela apropriação dos recursos públicos, e deu no que deu. Mas, Rui, eu queria fazer uma coisa, discutir um pouco essa afirmação que você fez, que ninguém faz uma política consciente para ferrar o povo. Eu acho que isso é a nossa visão. E eu acho que a maioria na interlocução, quando a gente tem interlocutores dentro da democracia, vamos dizer assim, que são pessoas que têm um compromisso com o voto, eles não querem ferrar o povo, porque o voto é importante, sabe? Se ferrar o povo, eles vão perder o poder. Agora, a lógica do golpe não é uma lógica, porque, veja bem, isso aqui que eles estão fazendo é assim, a reforma da Previdência é para ferrar o povo. Está perdendo já, né? E não é que vai recuperar lá na frente. Não vai, é abismo, né? Ou seja, a gente não está enfrentando um governo que atua numa outra lógica, até que a gente numa certa visão um pouco otimista até sobre os próprios inimigos. Uma boa vontade, né? Uma boa vontade. Vamos dar um voto de confiança, né? Exatamente. Mas mas, por assim, se eles não querem ferrar o povo, pô, pelo menos alguma coisa está... Depende da lógica. Eu acho que eles querem fazer ganhar um setor da classe dominante, os grandes grupos, é uma política para favorecê-los. Tá. E, em contraponto, eles prejudicam o povo. Mas agora não está uma coisa assim de arrancar do povo. Porque não é uma coisa só de, coitado, o povo pegou sem querer, não. Estão tirando direitos. A reforma trabalhista, por exemplo, tira direitos que foram duramente conquistados. A questão da Previdência, igualmente. Mas com uma lógica de que no futuro as coisas vão estar melhor. Ou seja, se eu não mudar a Previdência agora, lá na frente eu não vou poder pagar, ninguém mais vai se aposentar. Então, a maneira de fazer aparece com uma lógica de justificação. O problema da PEC do teto, a emenda 55... Pô, os caras 20 anos de... não, mas é assim, eu não posso gastar mais do que ganho. A dona de casa tem um orçamento... Então, nós vamos explicar para a população, bastante vocês fazem isso, que o país não é uma casa de família. Não é uma residência, é uma casa de família. Mas isso os economistas, mesmo os economistas mais conservadores, sabem, né? Sim, mas eles dizem o contrário. Toda a propaganda na televisão para aprovar a PEC do teto foi nessa direção. Claro. O senso comum, tanto que a PEC do teto não chamou tanta atenção como chamou a reforma trabalhista e mais ainda a reforma da Previdência, dita reforma. Entretanto, a PEC do teto, do ponto de vista econômico financeiro, é pior do que tudo, porque ela está congelando o orçamento por 20 anos e mais, está retirando a soberania do povo, porque muda o orçamento por 20 anos, sequer imaginando que um outro presidente... Pode querer mudar, fazer outra política econômica. Mudar, aliás... E tem um detalhe importante, né, Rui? A chamada PEC do teto, ou seja, que fixa limite para os gastos públicos até 2020,
ela não fixa nenhum limite para o pagamento de juros. Exatamente. Estão excluídos os juros, ou seja, estão limitados os gastos com os serviços públicos, com o salário do funcionalismo, com investimentos para estimular a economia, com programas sociais, com a saúde e a educação. Agora, o pagamento de juros não tem teto nenhum. Esse é sagrado, esse aí não tem teto. Exatamente. Aliás, uma coisa que eu tenho dito, a condição para você reativar a economia na hipótese da eleição de um governo popular, um governo que queira retomar um modelo de inclusão no país, vai exigir necessariamente a revogação da emenda 55. E gastos que não, digo, claro. Essa é a medida básica. E rever toda a regressão trabalhista, impedir que a reforma da Previdência, se for aprovada, seja feita dessa maneira. Quer dizer, vai exigir, na verdade, uma constituinte, uma Assembleia Constituinte, ou revogatória, no limite, ou uma constituinte... No mínimo revogatória. No mínimo revogatória. E o que me impressiona é que eles pensam pequeno. Eu fico imaginando como que uma equipe se reúne e chega à conclusão que vai tirar R$100 de 5 mil famílias, né? É uma coisa assim, enfiar a mão no bolso de uma pessoa, das pessoas muito pobres, que não tem, que os R$100 vale muito para comprar leite, para comprar uma coisa, para um remédio. Aí eles pensam assim, vamos tirar os R$100 dessas 5 mil famílias? Não é possível que, em sã consciência, alguém ache que isso aí ou vai solucionar o problema, ou é uma maldade muito grande, né? Eu queria só o seguinte, apresentar o Rui e a Roseli, que é a nossa companheira do apoio. Bom dia, Roseli. Sem ela a gente não consegue fazer o programa. E notar o seguinte, que hoje, infraestrutura. Hoje a Roseli chegou mais cedo. Talvez seja pela importância do nosso convidado. Então, obrigado, Roseli. Desculpa, Rui. Falava sobre essa questão do Bolsa Família. Você está apontando para o aspecto social dramático. R$140 por mês. Mas tem um aspecto da economia também. Porque, veja, os super ricos, os milionários que estão aí no topo da escala financeira, eles não movimentam tanta economia, porque eles poupam, necessariamente poupam para investir. Eles são parasitas da economia. Vamos falar português aqui, fica à vontade. Quem vive do Bolsa Família, quem vive do salário mínimo, praticamente seus gastos vão para quê? Comida, transporte, isso movimenta a economia. Eles ajudam muito a economia. Eles ajudam a economia. Então, tem esse aspecto também, além do aspecto cruel, da sacanagem, do crime de matar as pessoas de fome, condenar à fome milhares de pessoas, tem ainda esse aspecto da economia, que movimenta a economia. Você falou de constituinte. O professor Vanderlei Guilherme dos Santos está escreveu um artigo em que ele fala o seguinte: 2018, a questão é um plebiscito para revogar essas medidas. Quer fazer plebiscito. Chega de... Não vamos fazer um plebiscito. O cara tem que chegar lá e falar, vamos fazer daqui a 15 mil plebiscito para revogar tudo isso, acabou. Quer dizer, que tem que ser rápido. Porque imagina fazer convocar, votar, discutir, fazer regimento. Aprovar, depois promulgar, depois não sei o quê. Quer dizer, tem medidas imediatas. O Brasil acaba antes. Sim, é interessante a ideia dele. Agora, um plebiscito vai exigir espaço na mídia, espaço democrático para explicar, porque não é tão claro assim para a população que vamos acabar com isso e tal. Mesmo o plebiscito também precisa ser aprovado no Congresso. Claro, mas... aliás, a campanha eleitoral, eu acho que os nossos candidatos deveriam explicitar todas essas questões, se comprometer com a população, inclusive dizer o seguinte: para que isso seja viável, nós temos que eleger deputados, senadores, governadores que apoiem esse programa, que é para criar, inclusive, base social e base eleitoral para você promover essas mudanças, para não ficar só nas boas ideias, nos bons discursos e depois não poder efetivar. Eu queria colocar aqui, aliás, para a gente, inclusive, ajudando a orientar a nossa conversa, uma espectadora nossa, Vanderleia Merlo, ela pondera o seguinte: mesmo elegendo Lula, o voto não é mais garantia de nada, porque a presidente Dilma Rousseff foi retirada do poder com voto e tudo. Qual caminho que a esquerda pode buscar para garantir o seu voto? Então, são duas questões. A primeira eu já falei aqui, que é você tentar vincular o voto a um programa
que sustente essas mudanças. A segunda questão, e aí é preciso reconhecer que nós do PT e os nossos governos falharam, é preciso politizar a sociedade, estar muito junto aos movimentos sociais, trazê-los para a prática política cotidiana e não apenas nos momentos eleitorais, para que além da chamada governabilidade parlamentar, você possa ter a chamada governabilidade social, ou seja, as pessoas retomarem o caminho das ruas, os sindicatos voltarem a falar com seus associados no chamado chão da fábrica, lutar para que haja uma democratização da concessão de serviço público, que são as rádios, as TVs que são concessão e que são governadas por um monopólio de poucas famílias. Então, essas condições é que podem assegurar que a soberania popular seja mantida, ou seja, que o voto não seja burlado por medidas como o golpe, assim chamado impeachment da Dilma. Como é que você está vendo? Tem uma questão, a candidatura Lula. Lula é candidato com esse apoio popular. Onde saiu uma nova pesquisa, né? Ele passou de 32% para 35%. Pois é, e o segundo lugar é Bolsonaro. Com 25%. Com 25%. Tá uma dança aí. Mas como é que você vê a força do Lula, que a gente está vendo até o momento, como sendo o candidato que concentra entre os que gostam do Lula, os que não gostam, esse campo popular meio que se unificando nesse momento? Como é que você vê essa candidatura aí? Como é que você... É uma candidatura que aponta uma solução para o país. O Lula não é o Lula só, o Lula é um programa, o Lula é um legado, o Lula é um balanço de resultados que mudaram o país significativamente. Isso se reflete nas pesquisas de opinião e se reflete na vontade popular de que ele retorne, a chamada saudade do Lula. E na atual conjuntura que a gente está vivendo hoje, né? Exatamente. Pós-Lula é o que a gente está vivendo hoje. Eu vi um depoimento de um jovem que agora é professor lá na Universidade Federal do Recôncavo, um negro, menos de 30 anos, que foi lá dedicar um livro, levar um livro para o Lula autografar e dedicou a sua tese de doutorado para o Lula. Fala, Lula, ninguém mais do que eu suguei o Estado, entre aspas, porque a minha família não comia todo dia e com o Bolsa Família nós passamos a comer. A minha mãe, pela primeira vez, tomou água, o senhor levou luz para todos lá para a região do Recôncavo. E eu consegui ingressar no ProUni, sou professor lá, estou fazendo doutorado. Então a minha dedicatória a você no livro é a seguinte: você devolveu a esperança para quem já não tinha mais nenhuma. Então, essas declarações, você ouve isso frequentemente. Ontem mesmo eu estive aqui na periferia de São Paulo, na cidade de Ademar, e as pessoas, surpreendentemente, relatando: minha filha era cabeleireira, agora é psicóloga. Meu marido é bacharel em Direito, agora tudo com o Enem, com o ProUni, com o FIES. Então, diante disso, daqueles que vêm mandando no país há séculos, um pequeno grupo dominante, eles estão fazendo tudo para impedir que o Lula volte. O golpe não foi dado para ficar 2 anos e deixar tudo recomeçar. Então há um movimento muito forte de tentar interditar o Lula. Isso se faz por uma campanha odiosa em setores da mídia para criminalizá-lo. Isso se faz com uma perseguição terrível, o PT inclusive tentando sufocá-lo financeiramente e caçar o seu registro. E isso se faz através de um judiciário parcial, condenando o Lula sem provas, baseado apenas em suposições e convicções. E eu queria até mudar um pouquinho a conversa com vocês, chamar a atenção para esse aspecto. Nós estamos começando a ingressar cada vez mais num estado de exceção. Você pode dizer assim, não, mas sempre existiu um estado de exceção no Brasil. Para os pobres da periferia, para os negros, para aqueles que estão encarcerados, sem direito a advogado, sem culpa formada. Só que esse estado de exceção está se estendendo para o conjunto. Chegou a classe média, chegou os intelectuais, e há revogação de direitos fundamentais da pessoa humana. O princípio da presunção da inocência, ninguém pode ser condenado sem provas. O Supremo Tribunal Federal decretando que condenação é só em segunda instância. E mais, deixa eu interromper. Ontem, em uma palestra em São Paulo, o Sérgio Moro falou disso. Na mesma palestra, a ministra Carmen Lúcia garantiu
para tranquilizar o Sérgio Moro, segundo o jornal Valor Econômico, garantiu que este assunto de rediscutir a condenação em segunda instância... Não a condenação, a prisão, né? Não, você começa a executar a sentença. A sentença, é a Se prisão. passou uma segunda sentença, o cara começa a cumprir pena. Que a gente sabe que está diretamente ligado, né, ao presidente Lula. Porque a sua sentença deverá ser examinada pelo Tribunal Federal, pela 4ª Região Federal de Porto Alegre. Né? Então, e se ele for condenado ali, em tese, ele começa a cumprir a pena, em tese, ele pode ser preso. Bem, a ministra ontem falou que esse assunto que poderia ser rediscutido pelo Supremo, que o ministro Gilmar Mendes disse que deveria colocar esse assunto em pauta, ela disse, não, isso não está em pauta. Ou seja, é para seguir como está. Na verdade, eles revogaram a Constituição. Revogaram a Constituição por conta própria. Exatamente. E não é só que isso atinge o Lula, isso é que eu estou querendo chamar a atenção. Muitos que estão aplaudindo que faça isso com Lula, isso pode se voltar contra eles. A gente acha bom quando o senso comum, agora botou um rico na cadeia, ou botou um ladrão na cadeia, mas ele tem direito a um advogado, tem direito ao devido processo legal, porque você festeja aquilo, no dia seguinte pode se voltar contra você. Então, esse é o caminho do fascismo, do nazismo. Ambos não foram impostos na Itália e na Alemanha por via militar, foram impostos pelo voto. E nós estamos... Hitler foi eleito. Não, exatamente. 33% dos votos. Teve a maioria... Não, importante dizer, porque não pode apagar a responsabilidade. Ele teve 33% dos votos e o presidente alemão, Hindenburg, deu para ele. Exato. Mussolini também não teve a maioria dos votos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, aqui em 64, derrubaram um presidente ilegítimo com um tanque nas ruas, com prisões. Agora nós estamos caminhando para uma regressão democrática terrível. No âmbito da democracia, nós vamos continuar votando, a liberdade de expressão, embora condicionada pelo monopólio, nós estamos aqui dizendo o que a gente quer e tal, só que paulatinamente vai se enraizando mecanismos de exceção. Você tira o candidato a presidente, você começa a fazer prisões por atos terroristas, Você faz uma condução coercitiva de alguém que tinha feito 5 depoimentos. Condução coercitiva não, né, Rui? Como eu disse, eu chamava as coisas pelo nome. Lula foi detido. Ele foi detido temporariamente. Condução prisão de curta duração. Não, ele foi detido. Sem que ele tivesse sido intimado a depor. Sempre foi intimado, sempre depois, sempre se dispôs a comparecer a todas as convocatórias do judiciário. Ele foi detido e só não foi levado para Curitiba porque houve uma manifestação lá no aeroporto de Congonhas, assim como ele só não foi preso em Curitiba porque houve uma manifestação também grande que garantiu que ele depusesse e depois saísse de lá sem que o Moro conseguisse encarcerá-lo. Quer dizer, é bom a gente lembrar dessas coisas, porque não é assim, não, tudo bem, tem uma justiça aí, o Lula vai lá depor, não sei o quê, ele vai sair. Não tem nada garantido. E aqui só se prende quem o judiciário quer e se solta quem o judiciário quer, sem nenhuma relação com as provas. Exatamente. Basta você ver, você entendeu? É uma coisa escandalosa, isso é escandaloso. Eu não tenho nada pessoalmente contra, você entendeu? Eu sou jornalista, assim por diante. Mas enquanto você vê gente como João Vacari preso, você vê outros tantos que estão presos, todos eles do PT, não tem um do PSDB preso. Como é que aquele sujeito da Mara está solto? O Rodrigo Rocha Loures. O Rodrigo Rocha Loures está solto e está sendo defendido pela Advocacia Geral da União. Exatamente. Quer dizer, nós estamos ajudando a defender o sujeito que saiu saltitante numa mala cheia de dinheiro e não cheia de pizza. Mas ele devolveu. Não, ele devolveu... Não devolveu 50. Eu nunca vi devolveu propina à prestação. Depois fez um DOC... Como é que o Aécio Neves... Não quero prender o Aécio, soltar o Aécio... Mas o Aécio Neves é um criminoso, eu confesso. Além de ser um criminoso de baixo calão, pelas palavras que ele falou naqueles telefonemas. Ele está solto. E assim por diante, quer dizer, e agora querem prender o Lula sem que haja uma única prova, quer dizer, a inversão não é uma exceção, é inversão total, porque no Brasil se condena sem provas. Quando tem provas, se solta. Quer dizer, é uma situação que realmente todo mundo é inocente até prova em contrário. Não, aqui todo mundo é culpado até prova em contrário. Depende. Não tem nenhuma garantia que a gente acabe o programa e não seja uma condução coercitiva para nos levar
até para explicar porque convidamos o Rui Falcão, que é um ex-militante, oposicionista. Não, a gente só quer esclarecimentos. Por que convidaram o Rui? Primeiro porque a gente convida os outros e ninguém quer vir aqui. O pessoal, você vê esse pessoal aí do governo, não sei o quê, o pessoal não quer vir, porque aqui a gente não alivia, não vamos aliviar para você, vamos apertar você mesmo, entendeu? Porque por enquanto você está lá, nós vamos apertar você. Então está todo mundo correndo esse risco. Então, quem conseguir viver, porque o salário diminuiu, Bolsa Família acabou, universidade vai fechar. Previdência vai aumentar a contribuição antes de acabar. A Previdência vai... atualmente é atestado de óbito para você se aposentar. Você se aposenta depois da morte. Quer dizer, se essa situação... E os mais médicos? O que foi feito dos mais médicos? Não, virou mais doentes agora, porque não tem mais médicos. Não, é mais doentes. Mais médicos continuam. Continua ainda? Continua. Não, ele continua, mas está sendo esvaziado, como todos os programas anteriores foram esvaziados. Agora, Rui, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que é importante, porque você foi presidente do partido até há pouco tempo, e você chegou a citar erros que o partido cometeu. E eu queria que você foi presidente do partido, inclusive nesse período. O PT ficou 12, 13 anos no poder. Você sai na rua hoje, todo mundo tem lembranças positivas em relação aos governos do PT. E, nessa situação toda, uma presidente foi deposta, o partido ficou meio que olhando, meio prostrado, até a última hora chegou lá e achava, não, a fatura está liquidada. Eu sempre que acompanhei de perto, eu estava em Brasília, não, está liquidada, o impeachment não vai passar, coisa e tal. Como é que explica isso aí? Quer dizer, estava todo mundo indo para casa pensando que tinha um dia ensolarado lá fora, e de repente você abre e tem uma tempestade. Como é que é a coisa? Que balanço você faz desse período como presidente? Ninguém melhor do que você para fazer um balanço. Eu queria, inclusive, citar aqui, ontem saiu um libelo, vamos dizer assim, do Zé Disseu, do ex-ministro, condenado, é o único preso no Brasil que foi preso quando estava preso, que condenaram ele 2 vezes à prisão. Ele faz uma série de considerações sobre tarefas do PT, sobre o que ele acha que deveria ser feito, um pouco de medo de que as eleições não se realizem. Bom, enfim, como é que você vê a questão do PT nessa conjuntura, nesse cenário? Antes, você me permite, você falou aí do Vacari, eu queria fazer um destaque para essa questão. Vacari está preso há mais de 2 anos, sem nenhuma prova. E qual é o problema? Que rejeitam seus pedidos de habeas corpus. Ele não quer fazer delação. Não quer fazer delação. Aliás, ele sempre me dizia, Rui, se eu for preso, não tenho que delatar, porque eu não fiz nada errado. Então, há um movimento nosso no PT, Libertem Vacari, todos os nossos congressos, todas as nossas reuniões, o advogado está atuando nessa direção e nós estamos publicamente solidários com ele, considerando o Vacari um preso político e que jamais farão a delação, primeiro porque não tem o que delatar e segundo, por uma questão de caráter e convicção. Então, queria aqui fazer esse registro, já que você lembrou. Ele acha que não deve se colaborar com o estado de exceção. Vamos dizer assim, né? Não, porque ele também cumpriu uma função que era de arrecadar, uma função partidária, e considera que não fez nada errado, ponto. Não, e o sujeito carregou a mala pelas ruas de São Paulo, com 500 mil reais, está solto. Está solto, nem o cabelo dele cortaram. Porque senão ele poderia delatar, vamos dizer assim. Por que ele foi solto? Porque prende para delatar. Né? Não é para outra razão. É o avesso do avesso. Exatamente. Eu vou entrar nesse assunto, mas ainda sobre essa questão das delações. Deixa eu falar. Deixa eu falar, daqui a pouco os internautas... Eu já estou atacado, hein, Rui, desculpa. Um advogado estava relatando nesse evento da PUC, segunda-feira, o lançamento de um livro de 100 e poucos autores falando sobre a sentença do Moro. E ele dizia assim, nós estamos sendo enxovalhados, somos objeto de gozação no exterior, porque aqui tem a figura do delator preso. Aí fala assim, não, mas 70% das delações, o cara estava solto, essa estatística do Moro. Só que o cara delata no dia seguinte está solto. Não é estranho isso? Então diz que começaram a falar de algumas coisas que estavam acontecendo na Alemanha. Aí uma advogada lá, uma jurista, falou, aí vocês não podem falar, vocês têm delação preso, com um cara preso e tal. Então, mas vamos ao balanço. Nós já fizemos alguns balanços em documentos nossos, inclusive
em resoluções do Diretório Nacional, e agora, no próprio Congresso do PT, que se realizou em Brasília, no dia 3 de junho, quando a Gleice foi eleita presidenta, nós não vamos fazer o que as pessoas querem, a chamada autocrítica de ficar chicoteando as coisas. Chibatadas, né? Chibatadas. Primeiro erro político que eu acho que nós cometemos, e tem uma polêmica grande no PT a respeito disso. Nós nos esquecemos que na história do país, na história dos povos em geral, toda vez que as classes populares avançam, toda vez que as conquistas vão sendo alcançadas, há uma reação da classe dominante. E essa reação é tanto maior quanto os seus interesses começam a ser colocados em risco. Então, na fase da crise econômica, que é mundial e atingiu forte o Brasil, é preciso manter a taxa de lucro, é preciso manter os ganhos financeiros, e nesse sentido você precisa tirar de alguém. E hoje, mundialmente, você vê que vai ficando mais difícil para o capitalismo, na sua fase dita neoliberal, conviver com a democracia. Isso está ocorrendo na Europa, isso ocorreu aqui no Brasil e prossegue, isso está acontecendo nos Estados Unidos também. Então, nós que já tínhamos vivido essa experiência no passado e colocamos isso nos nossos textos, que a classe dominante reage, que ela tem uma tradição autoritária, nós nos comportamos nesses 13 anos como nós vivêssemos na plena normalidade democrática, e a democracia é um contínuo, não tem volta, é sempre avançando para ter mais democracia. Então, isso fez com que o partido e o governo, embora haja independência entre um e outro, você vê, por exemplo, quando Paulo Bernardo era ministro da Comunicação, e eu faz parte da minha história como jornalista há décadas, dizendo que é preciso democratizar a mídia, basta regulamentar a Constituição, para quem não quer muito. E ele diz o seguinte: governo é governo, partido é partido. Ou seja, o partido está querendo isso, mas nós, do governo, achamos que o maior controle da mídia é o controle remoto. Né? Para usar uma expressão. O argumento do mercado, né? Então, mas deixemos isso de lado, mas o partido e o governo passaram esses anos sem insistir em algumas reformas estruturais, principalmente a mídia, sem dialogar com a população a respeito das conquistas que o governo propiciava. Então, quando vem o golpe, não há nenhuma reação nas ruas por essa razão também. Não teve reação. Não, reação houve, mas não a... Não teve aquela que a gente pudesse imaginar para impedir o golpe. Isso mas teve uma reação. Não vai ter golpe, não vai ter golpe. As ilusões, você viu de perto, a avaliação mais pessimista que eu vi dentro do governo é que nós íamos ter 205 votos. Não, na sexta-feira, no fim de semana, eu lembro, na época era presidente da IBC, e a gente estava fazendo uma cobertura extensiva a respeito daquele momento. A avaliação que se tinha era por parte dos governistas, no caso do PT, não, isso aí... E depois foi aquele resultado, quer dizer, era um despreparo político absoluto. Vou fazer uma confidência aqui para então você. Faça. Confidências de Rui Falcão. Eu participava das reuniões... Com certeza. Com os senadores, Cátia Abreu e outros. E eu dizia o seguinte, na pronúncia, a votação da pronúncia, nós precisamos ter mais de 22 votos. Porque aí cria a possibilidade no Senado de alcançar um pouquinho mais de um terço. A pronúncia você diz ali na Câmara? A pronúncia era no Senado. No Senado. Tá. Precisava ser pronunciada. Tá. Aí houve uma reunião e nós tínhamos tido 21 votos na pronúncia. Ou seja, os 22 que votaram contra... na comissão, estamos na comissão. Não, no Senado. No Senado, primeiro se votou... Para aceitar, se acatava o impeachment, não. A tal da pronúncia, depois foi na Câmara. Não. Quando foi na Câmara, primeiro foi na Câmara já tinha tido a votação. Tá. Estamos falando então na etapa final do Senado, ok. Aí, dos 22 votos que se computou inicialmente, na votação da pronúncia caiu para 21. Aí a Cátia Abreu, olha, está melhorando, não sei o que, e estava o Assir Gulgax na reunião.
que tinha votado pela pronúncia. Quem é? O Acir Burgard, senador por Rondônia, do PDT. E meio PDT. aliado histórico Isso, do PT. Aí toda aquela avaliação, não, porque tem isso, tem aquilo, vou reunir com o Cristóvão. Eu falo, vocês me desculpem, eu não quero ser pessimista aqui, mas nós diminuímos. Com todo respeito, senador, o senhor está dizendo que vai votar lá, então vamos contar com 22, ficou igual, mas para a população nós diminuímos. E eu acho muito estranho, o senhor me desculpe, o senhor ser a favor, mas vota contra, para não se expor. Então, eu não estou acreditando. Aí depois tem uma comunicação das pessoas com o Lula, não sei quem falou com o Lula, falou, na reunião o único que estava pessimista era o Rui Falcão. Como se tivesse... Então, até aquele momento havia expectativa de... Você sabe o que eu acho? Eu estava lá também, cobri aquilo, conversava muito. Conversei com o Gurka, que me falou que não votou e ia votar. Enfim, quando o Requião apareceu com aquela história de que, olha, se ela topar um acordo para ficar e convocar eleições, a gente ganha. O Requião chegou a dizer para mim, não vai ter impeachment, acabou essa história. Assim, ou seja, eu vou fazer uma pergunta para você assim. Eu acho que a ideia dela ser afastada estava na cabeça de todo mundo. A gente não sabia o que fazer. O problema para mim, vamos dizer assim, quer dizer, uma hora eu vi assim, era tão assim, uma ideia assim, tão impossível de aceitar. Porque como você faz com isso? Você imagina que este governo vai ser afastado por uma decisão do Congresso? O que você faz no dia seguinte? A gente não tinha uma resposta aí. E aí, isso, por isso eu acho que todo mundo... Porque eu vou te falar, eu estava lá, e hoje eu estou falando, ninguém acreditava. Não, eu acho que todo mundo sabia. Então, mas não tinha uma proposta. Então falava que... Vamos prosseguir no balanço. Vamos prosseguir no balanço. Eu, por exemplo, coloco entre as boas realizações que nós fizemos nesse período, ter feito uma reaproximação com os movimentos sociais. Agora? Durante a minha gestão. Pouco antes do impeachment da Dilma e tal. Porque havia um afastamento, e isso foi um dos erros também do nosso partido. Se apegou excessivamente ao jogo institucional, que é necessário. Não sou antiparlamentarista. Antiparlamento, né? Antiparlamentar. Mas era preciso ter atuação nas duas pontas, no movimento social e na... Aí resulta um outro erro, um outro equívoco, que é você encarar a atuação política apenas nos períodos eleitorais. Então, nós deixamos a militância cotidiana. Hoje até pergunto para as pessoas, está fazendo feira? O que é fazer feira? Fazer feira é o diálogo com a população, o cara que te xinga, o cara que te dá um palpite, o cara que fala, tomar o pulso da sociedade. Então, a política, a cada 2 anos, desmobilizou o PT e, ao mesmo tempo, rompeu as nossas estruturas de base, que as pessoas, para fazerem política, estão atreladas a um mandato parlamentar, a um gabinete, a um governo ou uma tendência política. Os núcleos, chamados núcleos diretórios, se esvaziaram, perderam o poder. Isso também foi fazendo o PT desmilinguir um pouco, embora ele seja o partido de preferência popular. Eu peguei o PT com 11%, entreguei com 20% agora. Né? E me diga uma coisa, o PT tem vida interna real, apesar de tudo, ou é uma coisa burocratizada? Assim? Tem retomado, mas não é como foi no início dos anos 80. Não, os diretórios, não tem aquela... Debate político, me fala que debate político, se você quiser fazer, está um problema. Nos gabinetes, nos mandatos, tem. Mas é em torno do parlamento. E o processo congressual que nós fizemos, teve muito debate agora também. Né? A sensação que tinha de que, mais ou menos, aquele pessoal que votou no PT, no Lula e depois na Dilma, era de que, bom, a gente já está no poder mesmo, nós não precisamos fazer nada. Então desmobilizou o sindicato, desmobilizou o movimento social, desmobilizou a vida do partido, ela ficou burocratizada, sem oxigênio. A impressão que se tinha era essa, era mais ou menos isso? Não, os novos tempos também, as questões culturais que foram deixadas de lado, não ter compreensão, por exemplo, da luta ambiental, quer dizer, propostas só econômicas e políticas, as questões identitárias foram também, agora começam a ser assimiladas, a questão da mulher, a questão
dos negros, o massacre da juventude negra, e principalmente um desapego das questões culturais. Outro dia eu falei assim, vocês querem argumentos de autoridade. Eu sempre achei que é preciso ler, é preciso a arte, a cultura, o cinema, o teatro. Então, se vocês não querem me ouvir, ouçam o que dizia o presidente Mao Tse Tung, que a arte e a cultura são fundamentais para a revolução, para o processo revolucionário. Então, hoje... Embora ele Mao Tse Tung, para a Revolução Cultural ali, tenha sido um movimento anticultura. Né? Foi, concordo. Vamos combinar que ele falava uma coisa e fazia outra. Durante um período, sim, e outro não. Mas uma outra questão, e essa também nós podemos tomar providências concretas na linha da autocrítica na prática, que é a questão do financiamento empresarial. Em 2002, foi quando nós praticamente entramos forte na questão do financiamento empresarial para ter condições de igualdade na disputa, e foi quando o Lula foi eleito. Assim, as regras do jogo eram essas. Eu quero perguntar uma coisa, o que eu acho importante para ser claro. Quer dizer, na avaliação sua, na avaliação que é de que entramos nas regras do jogo. Foi isso. Quer dizer, não envolve mais do que isso. Se você quiser participar do jogo para ganhar, precisa fazer esse jogo. Isso. É essa. Só que a partir daí, o financiamento eleitoral, empresarial, virou financiamento partidário também, mais permanente. E isso provocou distorções. Isso abriu flanco para que se buscasse argumentos, primeiro para nos colocar na vala comum, e segundo para criminalizar militantes nossos, como foi o caso do Zé Disseu, que é a história do mensalão. Porque houve essa... Virou tipo um imposto partidário. O imposto partidário. E o partido também, só vive com dinheiro e o Partido Socialista, que o PT é um partido socialista, na sua definição programática, e financiado pelos capitalistas. Fez também com que a militância, contribuição voluntária... Parasse, né? Porque, peraí, o cara se sente... o cara se sente trouxa. Não, por que eu vou dar R$20 se estão arrecadando R$1 milhão? Eu dou R$20 e não tenho mais instância para dizer o que eu penso. Por que eu estou dizendo que nesse caso nós fizemos autocrítica na prática? Porque nós tomamos a decisão, e foi controversa, eu tive muita oposição nisso, o Diretório Nacional proibiu o partido e seus parlamentares de receberem dinheiro de empresa, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu o financiamento empresarial. Foi tão dramática a decisão que nós a levamos para o Congresso, 5º Congresso em Salvador. E isso ficou para a votação final do Congresso. Isso foi que ano? Que foi isso aí? Foi em 2015. Tá. Aí o que acontece? Teve um tumulto ali em Salvador, na fase final. Eu dei uma olhada no plenário, não tem quórum. Encerrou o Congresso. Eu não sei, não deu para contar voto, mas eu temo que se houvesse votação ali, ia ser revogada a decisão do Diretório Nacional. Como o Congresso não votou isso, prevaleceu a decisão do Diretório. E logo em seguida, acho que 3 ou 4 meses depois, o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento empresarial. Então, hoje, independente da lei e tal, nós nos antecipamos nisso para mostrar que o PT estava fazendo autocrítica. Porque um dos principais problemas que nós vivemos, a par desses outros que eu citei, foi envolvimento com a grande finança. Foi... Rui, o PT roubou ou não roubou? Essa é a pergunta que o povo se faz. Não, o PT não. Tem muita gente no povo que fala assim, pombas, mas até o PT roubou? Essa é a questão. Então precisa responder de maneira categórica. Roubou ou não roubou? Teve gente que roubou, teve gente que não roubou, mas que história é essa? Nós não podemos confundir o partido com eventuais transgressões de filiados. O conjunto do partido nunca referendou esse tipo de prática de apropriação de recurso público para fazer transação no governo. Agora, eu queria fazer uma... Está satisfeito com a resposta, Ricardo? Desculpa eu interromper aqui, não? Não, quem tem que dizer se está satisfeito é o ouvinte. Não, mas você não quer perguntar, mas porque eu quero... Foi categórico. Foi categórico, curto e grosso. O PT não. Se um ou outro filiado praticou qualquer transgressão, não fica no PT. Não fica. Tem os processos de comissão de ética e tal.
Eu quero citar um o PT episódio já tirou alguém nesse período todo que tenha sido confirmado que a pessoa, depois com direito de resposta, de defesa, que alguém já foi afastado do partido por causa disso? Não, ninguém assim, nenhuma celebridade, mas teve gente que se antecipou porque seria posto para fora, que é o caso, por exemplo, do ex-senador Delcídio, que aliás foi outra decisão também que eu tomei individualmente. Individual, sua, a decisão foi sua. E que depois foi monocrática. Foi objeto de crítica também, porque eu falei que ele não nos representava, que eu não era solidário com o que ele tinha feito. E, pessoal, outra coisa é a prisão dele, que quem tinha que autorizar ou não era o Senado. Que eu acho que errou. Porque não podia prender o cara. Não podia prender. E ele não fez a mesma coisa com o Aécio, que ao contrário do Delcídio, que tinha feito obstrução de justiça, o Aécio tinha acusação de pegar dinheiro, o cara com a mala e tudo. E a de Delcídio, supostamente, era uma acusação de obstrução de justiça, porque era uma conversa que até agora está para ser esclarecida, exatamente. Mas uma coisa, agora o que eu quero saber é o seguinte, além da contribuição, existe a questão política, ou seja, a contribuição ela não é assim, só uma contribuição para a eleição. A questão é até que ponto foi se criando uma proximidade excessiva política em que aquela ideia de um partido que nasceu na luta de classes, né, defendendo uma classe contra outra, mesmo sem ser um partido, vamos dizer assim, radical, sem ser um partido revolucionário, vamos dizer assim, como é que ficou isso? Isso muda a autocrítica, também envolve uma postura de maior independência política em relação ao grande capital, como é que é isso aí? Não, se o PT não quisesse fazer isso, eles nos impõem isso. O processo de radicalização não é promovido por nós. Quem está estimulando o ódio e colhendo Bolsonaro foram eles. De hostilidade na rua, de querer criminalizar o PT. Veja, outro dia jogaram um ovo no João Agripino Dória, o prefeito. João Agripino Dória. Aliás, ele ontem teve recusado o seu pedido para ser homenageado como cidadão teresinense. A Câmara de Vereadores de Teresina resolveu votar contra conceder o título de cidadão teresinense para um cara que nunca tinha aparecido em Teresina. Se ele passar lá... que quer transformar a foto do Nordeste em atração turística. Em atração turística. E ele não está governando aqui, ele foi eleito para cuidar da cidade. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, jogaram um ovo nele, tem vários planejamentos para jogar ovo e tal. Eu não sou favorável. Eu não gastaria ovo nesse tipo de coisa. Não sou favorável. Agora, ele também não pode chamar de como chamou pejorativamente anta, não pode chamar o Lula de ladrão. Então, quando ele faz esse tipo de provocação... Ele provoca. Provoca esse tipo de resposta. O salvo-conduto. Primeiro o salvo-conduto para os caras saírem por aí batendo, fazerem o que fizeram na Unifesp. Eu arrumei um antídoto agora muito interessante. Toda vez que agora cada vez menos que eles estão envergonhados, mas que eu era provocado por ser presidente do PT, eu dizia, sai daí, você votou no Aécio. Na hora que você diz para a pessoa que ela votou no Aécio, cessa qualquer tipo de impropério. A pessoa fica envergonhada porque realmente votou no Aécio. E chegou à conclusão de que aquilo que ele falava dos outros, sem razão, votou numa pessoa... Ele votava no Aécio com convicção de que estava votando numa pessoa honesta e que a coisa ia mudar. Né? Da frente que nós criamos lá por eleições diretas. Que achavam que o TSE ia caçar a chapa e, portanto, não precisava. Não precisava, estava resolvido. Agora, né? Eles queriam colocar como bandeira principal, não diretas já, mas a luta contra a corrupção, que todos nós apoiamos, não violando os direitos para combater a corrupção. Mas apoiar o Aécio e vem com um discurso anticorrupção meio contraditório. Né? Agora eu queria perguntar uma coisa, que a gente estava falando dessa aproximação. Por outro lado, o tipo de desenvolvimento econômico que faz parte dos projetos do PT, que é um dos aspectos positivos do governo Lula, que é esse desenvolvimento, chama como quiser, em torno da Petrobras, em torno de uma ideia de crescimento, implicou em algumas medidas políticas, econômicas, pode dar o que quiser, corretas, no meu ponto de vista, de vários economistas, corretas, de estímulo à produção nacional, que estimula o emprego. Então, na Petrobras, o conteúdo local, tudo isso. Como é que está isso agora? Como é que a gente fala disso agora? Como é que a gente pensa disso agora que a gente está falando? Acertamos a conta, vou dizer assim, ética, a conta de não sei o quê, mas tem uma discussão política aí. Como é que fica? Bom, há uma política de desmonte também nesse setor.
você tem uma desnacionalização progressiva do país, desde a venda de terras para estrangeiros até a aquisição de ativos nacionais, de empresas. O setor de autopeças no Rio Grande do Sul está quase desaparecendo, o setor nacional de autopeças. Você tem a indústria naval, que o Lula levou a quase 100 mil funcionários, 100 mil trabalhadores, hoje está com metade disso. E isso é feito de forma consciente. O Pedro Parente, presidente da Petrobras, que agora apresentou resultados financeiros negativos, ele diz o seguinte: a Petrobras não é uma empresa de desenvolvimento. A Petrobras é uma empresa de petróleo. Ou seja, a Petrobras não tem que estimular uma cadeia de navios, plataformas, tecnologia de exportação de tecnologia. Ela tem que extrair petróleo e vender petróleo. Para desenvolver o país. Tem que virar um posto de gasolina, é isso. É um posto de gasolina. Exatamente. Então, as políticas de conteúdo nacional, elas estão sendo abolidas praticamente. Inclusive retroativamente. Outro dia a gente teve uma discussão com o vice-presidente da BIMAC, o César Prata. O César Prata, que aliás ontem tem uma foto dele, não sei se você viu no Estadão, uma foto enorme lá, denunciando roubos nas empresas e tudo mais. Ele falava justo disso. Que não só está sendo mudado, não tem mais conteúdo nacional, é o conteúdo americano, como os anteriores, quer dizer, é retroativo. Contratos assinados antigamente que previam esse conteúdo nacional, a preservação, estão sendo revistos para abrir mais espaço para a desnacionalização e para o fechamento de empresas aqui no Brasil. A questão mesmo, o Lula colocou o Brasil... Essa é uma questão importante, assim, num país como o nosso, que tem esse problema de desenvolvimento, que tem esse desafio para enfrentar, a questão da empresa nacional é essencial. E que nos Estados Unidos... Totalmente, claro. Lá eles preservam o conteúdo nacional. O Macron, outro dia na França, estatizou uma empresa. A Alemanha não deixa a China adquirir uma série de empresas de robótica. Hoje a China tem mais robôs do que a Alemanha, por causa da competição. E aqui você vê como é que o chamado complexo de vira-lata, né? O Lula colocou o Brasil como um país de dito primeiro mundo. Hoje, até nem a chamada reciprocidade que se exige na diplomacia, nas relações internacionais, existe. Nós vamos permitir liberação de visto para os americanos sem que haja reciprocidade. Quer dizer, você vai colocando o país de forma subalterna. Bom, aqui não pode nem viajar, porque não tem passaporte, né? Porque não tem dinheiro nem para passaporte. Agora você vai tomar. Rui, eu queria voltar a um ponto que você tocou aí no início, falando da liberdade de imprensa que a gente vive hoje. Eu tenho uma curiosidade, gostaria que você falasse para mim, para a gente, né? O seguinte, sobre a irresponsabilidade da imprensa. Então, se você pega assim, os arquivos da revista Veja, alguns anos atrás, tem uma capa que fala assim, o plano de Lula para pedir asilo na Itália. Aí você pega uma coluna do Merval Pereira, um ano e pouco atrás, falando assim, Lula e Dilma já estão com tudo pronto para pedir asilo no Uruguai. Você que tem um contato direto com ele, não sei se ele processou o Merval, processou a Veja, mas enfim... Você que tem um contato direto com ele, quando chegou o sábado de manhã, o Lula pegou aquela Veja falando que ele tem um plano para pedir asilo político na Itália. Como que ele reage a isso? Assim, é verdade? Isso passou pela cabeça dele, isso? Não. Como tantas outras matérias desse panfleto que você chamou de revista, esse jornalismo de esgoto, e outras publicações semelhantes, como a Quanto causa indignação nas pessoas. E há vários processos, inúmeros processos, e ele ainda fala, já não tenho mais como processar, porque isso custa dinheiro também. E há uma cumplicidade de órgãos do judiciário, em nome da chamada liberdade de expressão, que aí não é liberdade, aí é irresponsabilidade, é crime, porque são calúnias, são injúrias, difamações, e não se faz nada. E as pessoas vão perdendo, inclusive, o alento para processarem também, falar, eu vou gastar dinheiro e vai resultar em nada, mas isso provoca indignação. Várias vezes ele fica indignado, xinga e tal, mas... falando além disso... E isso é que me leva cada vez mais a dizer que coisas desse tipo prejudicam a profissão do jornalista. Fere o código de ética, quebra a imagem do bom jornalista, inclusive, porque o cara... escreve o que quer, diz o que quer, e isso compromete essa liberdade sagrada que é a liberdade de expressão, que não deve ser direito de quem é proprietário de órgãos de comunicação.
deve ser direito de toda a sociedade, de poder, e ainda mais agora com a informática, com os meios modernos de comunicação, que podem inclusive ser utilizados pelo governo para consultas, para plebiscito, deveriam ser, e é uma proposta minha para que isso se faça também. Você tem um monte de responsáveis, mercenários, que não fazem isso por convicção só, fazem para ganhar dinheiro. O sucesso dessas pessoas, cujo nome não quero citar aqui, mas elas fazem palestras, fazem relatórios de empresas, amplificam os seus salários, vendendo a sua pena, vendendo a sua voz, vendendo a sua imagem. Eu queria uma coisa assim, e além de tudo, abaixa a queda da credibilidade, porque você falar isso uma hora, você perde credibilidade. E, portanto, se estreita no limite o seu mercado. Né? O próprio país vai regredindo culturalmente, porque é um país de... Agora, uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte, em termos da política efetiva desses 12 anos, eu acho que tem uma coisa importante de comunicação, de quebra do monopólio, que eu acho que foi a criação da EBC, que ela não teve um papel, talvez, que todos imaginassem, mas não sei. Uma iniciativa que eu achei positiva. Ela não foi completa, ela podia ter sido maior, mas foi uma coisa importante. De repente, o cara entrava na televisão, tinha uma alternativa. Quem participou do EBC, hoje as pessoas conversam e dizem, tenho saudades do EBC. Não é como tenho saudades do Lula, mas as pessoas lembram disso. Aquilo virou uma questão. Qual o balanço que você faz do conjunto das iniciativas tomadas, EBC e outras coisas? Foi iniciativa positiva, não teve todo o apoio que era necessário. Foi muito combatida, inclusive por corporações lá de dentro, né? Que eu saiba. Vocês foram vítimas disso, vítimas injustas, porque vinham fazendo um trabalho muito positivo, muito comprometido, não com o governo, com a qualidade da informação, com o serviço para a população. A pluralidade de opinião aqui não existe, né? Então, houve uma tentativa de desconcentrar um pouco a publicidade oficial, que é uma coisa que foi muito em pequena escala, e acho que uma compreensão de que era possível conviver bem. É a mesma noção, né? A mesma política estava traduzida aqui. Não, a verdade é a seguinte, né, Rui? No início do governo Lula... A gente viveu muito isso, mas era muito claro. O pessoal do PT sempre preferiu dar entrevista para a grande mídia do que falar para as mídias mais independentes, plurais e assim por diante. Essa é a verdade. Entre dar entrevista para um órgão que fosse realmente plural, não é órgão petista, plural, ou conseguir, você entendeu, um espacinho na Folha, no Jornal Nacional, né, não sei o quê, a opção sempre foi essa, foi a opção pela grande mídia. Então, tudo bem, falando para a grande mídia, como eles concentram o poder de fogo na comunicação no país, você atinge mais gente, isso é evidente. Isso é evidente. Mas, se render a isso, como aconteceu, isso aí é um elemento de balanço importantíssimo. Se o problema fosse só da entrevista... Isso eu estou dizendo entrevista. O problema é a política oficial do governo. Então, por exemplo, o Lula ganhou a eleição em 2002. Isso eu falo aqui porque já falei para ele, já falei para o Zé Disseu. No auge da popularidade, Abril endividada, a Globo endividada. Queria que eles quebrassem, mas você não precisa liberar recursos vultosos para salvá-los financeiramente, para eles te atacarem depois. Então, esse é um erro. Negociar quando você não deveria ter feito isso. E segundo... Na hora que o monopólio está fraco, você vai lá e fortalece o monopólio. Ele ganha a eleição e vai dar entrevista... No Jornal Nacional. Ir até o Jornal Nacional. Isso tem um efeito simbólico muito grande para aqueles que sempre lutaram para democratizar a comunicação. E veja, eu não gosto do termo regulação, não falo regulação. Não é regulação. Falo ampliar a liberdade de expressão. E antes até do marco regulatório, das propostas do Franklin Martins, eu digo o seguinte, vamos começar cumprindo a Constituição Federal, que diz lá, fica assegurada a mais ampla liberdade de expressão e de comunicação. É contra o monopólio. O artigo seguinte, é proibido monopólio ou oligopólio na comunicação social. Artigo seguinte, é preciso regionalizar a comunicação e nenhum detentor de mandato eletivo pode, em seu nome ou da família, ser detentor de meios públicos de comunicação. Então, basta isso para começar a conversa. Um terço do Congresso Nacional
tem rádio, TV, e os potentados que estão lá têm rádio e TV e reproduzem os seus mandatos ad eterno com esse sistema e elege seus filhos, seus sobrinhos, seus irmãos. E agora estão passando as empresas para o nome de filhos e parentes para dizer que, bom, estamos dentro da lei, porque eu sou proprietário, não é meu, é meu filho. Então, só isso já ajudava bastante. E isso não tem a ver com censura, isso não tem a ver com punição dos jornalistas. Eu queria te perguntar, se fizesse isso, o que aconteceria? Não vou dizer assim, vamos falar sério, nós estamos num país que assim, tem uma ditadura da mídia. Você ganhou a eleição. A ditadura da mídia, que age como ditadura, né? Não tem ali... o que aconteceria? Vocês discutiram, você pensou alguma... Como na tua visão? Ia ser uma guerra? Porque eu acho que ia ser uma guerra. Não, isso nem se discutiu, porque o argumento é assim, isso aí não passa no Congresso. Porque você não deu nem para não deu nem para fazer um cenário. Não, isso eu tenho falado também. Nada passa no Congresso, óbvio, em termos de mudanças efetivas, de reformas para valer, com essa composição do Congresso. Então, ou você faz uma reforma política para valer, e para fazer isso tem que criar condições na sociedade, tem que politizar, tem que organizar a opinião pública para isso. Então, uma reforma política que já de saída, uma parte dos políticos quer fazer o distritão. Será que todo mundo sabe o que implica o distritão? Rui, eu queria rapidamente o seguinte. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Estamos aqui com o Rui Falcão, que foi presidente do PT, advogado, jornalista, uma das lideranças históricas do partido. Com Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, todos sob direção de Albino Castro. Fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco. Eu queria só lembrar aos nossos internautas que estão acompanhando pelo Facebook que durante o período de intervalo o áudio cai, quer dizer, ele fica desligado em função das questões técnicas aqui da rádio, para melhorar o som durante a transmissão. Tá? Mas nós continuamos aqui, rapidinho o intervalo. E antes disso, claro, o nosso momento musical com o Alberto Vilas. 2 meses e meio depois da morte do cantor e compositor Belchior, está saindo essa semana a primeira biografia dele, escrita pelos jornalistas J.B. Medeiros. Não é uma biografia feita a toque de caixa, o JB vinha trabalhando nisso há anos e foi pego de surpresa com a morte dele. Então, o nosso momento musical hoje é Belchior. Apesar da Roselita servir o nosso café da manhã aqui, nós vamos de hora do almoço. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Medo, medo, medo. Cada um gosta mais do seu segredo, sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, sua mão parada, guardada e cerrada, e um olhar de medo. Grande Belchior, Maria Silvia Cavalheiro. Agora Mas a segunda dele é muito boa, né? O cara fala das pessoas que saem desse livro, vai fazer. Vamos falar da história jurídica agora? Vamos falar. Outra pessoa só do gol. O cara que olha sozinho, não para de falar, não deu para ter dois. Para de falar. O cara que pessoal não fala, o cara tá jogando. esse negócio de falar. Aliás, eu fico pensando no é bom ser eleito, mas fazer o quê? Ele detestava, né?
Atenção vestibulando. Faça o extensivo 2017 do Objetivo e prepare-se com quem mais aprova nos vestibulares. Cursos especiais para medicina, ciências exatas, biológicas e humanidades. Concurso para bolsas de estudos. Inscreva-se já no site Vamos para a última. Ou em uma das unidades do Objetivo Vestibulares. Objetivo, as melhores cabeças. Depois você vai ter que sair correndo? Novo ensino médio. O que vai mudar? É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo? Sim, claro. Mas eu ainda não sei qual profissão vou seguir. Não precisa escolher a profissão agora. Apenas a área de conhecimento. Não, se eu quiser fazer um ensino técnico. Basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola. Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação do Governo Federal. Mas ele está tentando dinheiro aqui. Eu queria te dar uma Oi, gente! Oi, eu Trianon, um abraço a todos vocês. Aqui quem fala é o Lucas Neto. Ouça diariamente, pelas 11 ao meio-dia aqui no Trianon, o programa O Melhor para a Melhor Idade. Um programa diário de uma delas é o jeito que... E para aqueles que fazem parte do seu dia a dia, ele fica ali que guarda no meio. Médicos, psicólogos, nutricionistas, professores de educação física, prestadores de serviços, artistas, homens públicos, cultura, lazer, turismo, esporte, um programa de utilidade pública e prestação de serviços. Espalhe, divulgue. Vamos fazer esse participar diariamente nas ruas do dia aqui no Trianon. Prevent sempre. Plano de saúde especialista em pessoas. Informe-se 0800 77 2247. 0800 77 2247. ANS 30.214-7. Lá vai, cebola, fazer macarrão. Eu acho um absurdo. Acompanhe aqui na Rádio Trianon Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Educação em Diabetes. Apresentação, Dr. Fábio Frage Filho. Não era folha verde, era o primeiro que teve no meio ambiente aqui, que era com cabeça. Não, tinha outro nome. De olhar nos olhos do que Não tem plano B. Ei, que tal você concorrer a diversos prêmios? É muito simples. Você que também ama animais, mande agora em qualquer horário, em todos os programas da Rádio Trianon, um WhatsApp para o número DDD 13 996887888 e responda a seguinte frase: o que os animais significam para você e o que mudou em sua vida. Pronto, mande o seu nome completo e a cidade. Concorra a estadias ao Hotel Três Marias em Peruíbe, um hotel em que você pode levar o seu animal de estimação junto. E mais, concorra a iPhone último modelo, moto 0 km e muito mais. Participando da promoção até o final do ano, estará concorrendo a esses prêmios. Oferecimento, Projeto Anjinhos da Rua. Gostou? Então você também pode ficar ligado no programa Anjinhos na Noite, toda segunda e terça-feira, das 22h30 à meia-noite, aqui na Trianon. Saiba mais em projetoanjinhosdarrua.com.br. Aqui não vai ter plano B. Todas as manhãs de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 9 horas e 13 minutos de São Paulo. Voltamos ao programa Contraponto, direto dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Contamos hoje com Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília e com a presença do nosso convidado especial, Rui Falcão, que até recentemente era presidente do PT, advogado, jornalista e uma das lideranças mais importantes da oposição. Rui, a gente estava conversando no final do bloco anterior a respeito da reforma política. A gente começou a falar sobre isso e eu queria que você falasse alguma coisa, que ela está sendo objeto de críticas generalizadas. Por outro lado, quem já está no Congresso está sendo muito simpático a essas regras que foram aprovadas, que, pelo jeito, vão perpetuar eles no mandato que eles têm.
Como é que você está vendo essa questão? A necessidade de uma reforma política, e mais até de uma reforma de Estado brasileiro, é uma das reformas mais importantes que o país deveria fazer, que os deputados, os senadores e os partidos políticos deveriam se comprometer com isso. Nós temos um sistema eleitoral. Primeiro, você financiava os partidos através de empresas. Então, o PT, em contraposição a isso, sempre defendeu a ideia de um fundo público, ou seja, um fundo que é custeado com recursos dos tributos, é o custo da política, e que permitisse a difusão de ideias e programas. Daí surgiu a ideia do chamado horário eleitoral gratuito, que não é gratuito, porque as televisões e as rádios, embora sejam concessão de serviço público, elas são remuneradas pelo governo. Elas deixam de pagar impostos pelo horário que é utilizado, chamado horário eleitoral gratuito. Então nós defendíamos direito de antena. O que é o direito de antena? As rádios, as TVs terem determinados horários para que os sindicatos, as associações, as ONGs pudessem também, dentro de um tempo limitado, expor suas ideias, propostas e opiniões, para democratizar a informação. Tudo isso não tem tido audiência no Congresso Nacional. Então, o deputado Vicente Cândido, que é do PT de São Paulo e que é relator desse processo agora de reforma política, fez um relatório amplo propondo, entre outras coisas, mandato para os tribunais superiores. Por incrível que pareça, isso foi aprovado agora. Não sei se vai prevalecer. É bom porque as pessoas não podem se eternizar nos cargos. Você tem alternância para deputado, para governador, para presidente, que é o que é alternância? É a possibilidade democrática de você trocar uma direção, um representante e tal. No caso dos tribunais superiores, você não pode fazer isso. Eles não são eleitos pelo povo, eles têm, quando muito, uma sabatina morna no Senado e ficam lá até a morte. Ou até quererem... Tem um limite de idade, né? Não é tem um limite de idade. Isso. 77, até a morte é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é quando morre o... Bem lembrado. Era até 70 anos, a chamada PEC da Bengala elevou para 75 anos. Então, você fixar um mandato de 10 anos, que é a proposta do deputado, é interessante. A outra coisa que ele propôs é o fim do suplente de senador. Vocês sabem que o suplente de senador geralmente financia o senador. Depois o senador tira uma licença, como foi o caso do senador José Serra, e o empresário que o financiou vira senador. Pedro Piva, né? Só que a proposta que ele fez é para que o deputado mais votado do partido senador, em caso de impedimento ou morte, assuma o lugar. E as pessoas preferiam que fosse o segundo senador mais votado. Eu já tenho uma compreensão diferente disso. Para mim, e eu digo isso aqui com toda cautela, porque não vai acontecer, é que nós devemos ter um sistema unicameral. Ou seja, você queria acabar com o Senado? O Senado não era necessário. Por que o Senado distorce mais a representação popular? O princípio mais democrático que existe é aquele de uma pessoa... Um homem, um voto. Uma pessoa, um voto. Uma pessoa. São Paulo tem 70 deputados federais, é o teto. Então, aqui já há uma limitação da representação. Quando você iguala, cada estado tem 3 representantes, você está distorcendo mais a representação popular. E mais, o Senado, até a Constituição de 88, ele não iniciava o processo legislativo. Ele só revisava o que vinha da Câmara. Era chamada Câmara Revisora. E aprovava, como é que se diz, embaixadores, ministros do Supremo e o orçamento. Hoje, o Senado inicia também o processo legislativo. Então, ele ganhou mais poderes ainda. E ele representa os estados. Ele não representa o povo. O interesse dos estados. O Senado surge... Vamos lembrar, foi o Senado que aboliu a CPMF. Só para lembrar, que é uma votação que mudou a saúde no Brasil. O Senado surge para aplacar a representação popular. Ou seja, se a Câmara votar alguma coisa que contraria os interesses da classe dominante, o Senado está ali para salvar. Como foi desde a monarquia. Bom, mas isso também não está em discussão.
Quais são as questões mais críticas agora que estão em jogo? São 4 propostas. A primeira é a chamada cláusula de desempenho, que alguns chamam de cláusula de barreira. Ou seja, um partido que não alcançar um determinado número de votos em tantos estados, ele não terá acesso nem ao fundo partidário e nem ao horário eleitoral gratuito. Então, é chamada cláusula de desempenho. Isso foi votado no Senado com 3% em 14 estados e vai ser agora mitigado na Câmara, por acordo, espero, para 1,5% em 9 estados e ir crescendo até 2030 para chegar em 3%. Porque isso é uma faca de 2 gumes, né? Se você não consegue o coeficiente lá estabelecido pela cláusula de barreira, aí cria um círculo vicioso. Eu não consegui o coeficiente, então não tenho fundo partidário nem horário gratuito. Mas sem um fundo partidário e horário gratuito, também eu nunca vou ter. Quer dizer, mas você não está proibido achar, de... a existência do partido você não proíbe, claro, Ou mas... seja, a liberdade básica, né, de expressão está garantida. Tá garantida. Mas você está reprimindo. Isso. Fique livre aí. A questão é saber se você começa a ter acesso ao dinheiro público. Segunda coisa é o fim das coligações proporcionais. Mas isso está previsto no relatório do Vicente para 2020, ou seja, só na eleição municipal prevaleceria agora. E a questão do fundo público, que também está gerando muita controvérsia. O que você acha de ter dessa quantia 3,6 bi, que não é, que é menos do que a da campanha de 2014? Eles fizeram os cálculos, é menos. Consultaram o TSE, consultaram outros países e chegaram à conclusão que é um cálculo razoável. Mas como a política está em desprestígio total, uma campanha não é só contra os políticos, é contra a política, que isso é antidemocrático, inclusive, a população não quer aceitar, porque acha que está tirando dela. Quem está tirando dela é a PEC do teto, é o aumento da contribuição previdenciária. Não, e tem um problema grave nessa questão do fundo, quer dizer, além dessa discussão... vai dar dinheiro para os políticos. Não, que é o seguinte, que num primeiro momento, a divisão do dinheiro partidário seria feita com base na divisão que foi feita na última eleição, quer dizer, os partidos que... A sua representação na Câmara, mas é que o problema é achar outro critério. É a proporção atual, quer dizer, então a população já é contra os políticos. E o dinheiro que vai ser repartido de acordo com a conformação do Congresso hoje, que está sendo odiado. Então tudo isso cria um debate que eu acho que só começou. A nossa proposta é que fosse com base no critério da última eleição, do voto. Do voto na última eleição e só? Só. E sem essa não na representação partidária. Porque agora... Não, o voto. Que implica na representação partidária da eleição. Da eleição, mas não da... O que se quer agora, até para criar janela e tal, com base na... Com base... É um critério... Uma parte é o Senado... É o critério Jucá. É um critério que vai colocar o PMDB... O PMDB em primeiro lugar. É esse o critério. E a outra questão é sobre o sistema eleitoral. O PT, historicamente, sempre defendeu o critério da lista. Chamo lista fechada, eu não gosto desse nome. Porque a lista fechada parece que o eleitor não vai conhecer qual é a lista. Na verdade, é uma lista que as pessoas vão escolher um partido, vão escolher um programa, e os partidos fazem a sua ordem. Aquele encontro às cegas de namorado, né? Você fala de repente, que susto! Não, você vai saber quem é. E você pode fazer a lista... Você pode fazer a lista pelo critério da CNBB também, que é o eleitor vota numa lista e pode alterar a ordem no segundo voto. E isso já foi amplamente derrotado. Então, tem 2 propostas. Uma é manter o sistema atual, que é o chamado voto com legenda e voto uninominal, que você soma o voto de todo mundo, soma o voto da legenda, divide pelo número de votos válidos e fixa o número de cadeiras. É o sistema que todo mundo conhece e vem votando até hoje. E a outra proposta é do chamado distritão. É isso que a gente quer saber. Isso é que é ameaça. O distritão é um palavrão. É o voto majoritário para o parlamento, que historicamente é um órgão plural, de representação de regiões, de profissões, de identidades, de negros, de mulheres, de empresários, de minorias também, né? Minorias. No parlamento você consegue colocar minorias que têm direito ao voto. Voto proporcional. Com o voto majoritário, você, aqui no caso de São Paulo, você elege os 70 mais votados. E os outros votos são desprezados. Calcula-se que, por esse critério, na última eleição, nós teríamos jogado fora 30 milhões de votos.
Ou seja, 30 milhões de eleitores ficariam sem nenhum tipo de representação. Você acaba com os partidos, você cria a lei da selva dentro do partido, cada um por si, eu tenho que passar por cima do meu companheiro de partido para ter mais voto que ele. Isso já existe um pouco hoje, porque o voto é uninominal. Mas pelo menos, quando você soma os votos, Faz uma convenção, eu você, disputo com o meu parceiro aqui, mas ele pode me ajudar se ele tiver menos que eu e vai somar para mim, vai somar para o partido. Não, e o pessoal a favor do Distritão usa esse argumento que é sedutor. Ah, não, nós vamos eleger os mais votados. Quem tiver mais voto no Estado, e que esconde essa discussão da proporcionalidade, do direito de representação de minorias, da existência de partidos políticos fortes e de fato. E que tende a perpetuar os que já estão lá, que são mais conhecidos que os demais. E a renovação fica por conta de famoso. Celebridades. É o Ibope, né? Fica exatamente. colocando o Ibope. O cara que tem um Ibope bom vai ser eleito. Não, e aí vem com um argumento sedutor também, quer dizer, nós fizemos as contas aqui, na última eleição pelo Distritão, o PT teria feito 2 deputados a mais. Então vamos nessa, né? Poderia. Só que você tem que ver o critério político, democrático, e não Agora se eu vou levar vantagem. Agora me conta o seguinte. E ainda com uma proposta que começa a tentar passar também do presidente ilegítimo e de outros, de implantar o parlamentarismo. Essa... Aí é o pulo do gato, né? Porque, no fundo, eu não sei se é isso, mas assim, a sensação que dá hoje, olhando, assim, essa coalizão golpista, ela está em debacle junto ao eleitorado. A coisa pode mudar, mas hoje em dia está difícil eleger alguém. Mesmo esses candidatos de laboratório estão indo, voltando, não são de confiança. O Bolsonaro pode até crescer um pouquinho, mas as pessoas não confiam nele. O prefeito de São Paulo também é um outro drama, ninguém sabe até onde ele vai. Então, a possibilidade, a necessidade de criar uma peneira para impedir um candidato popular é que vem o parlamentarismo, né? Exatamente. Você se lembra que aqui nós não vamos entrar em qual é o melhor sistema. Mas em 93, quando o Lula liderava todas as pesquisas de opinião, eles fizeram a consulta, o plebiscito do inclusive parlamentarismo. colocando monarquia para confundir as pessoas. E também depuseram o Jango, tentaram impedir o Jango com o parlamentarismo. Então, a população já rejeitou 2 vezes. Então, não se discute isso como o melhor sistema político. São medidas de ocasião. Casuísticas, como se dizia antigamente. Exatamente. É o casuísmo. Bom, eu gostaria de agradecer ao Rui Falcão, jornalista, advogado, foi presidente do PT até alguns meses atrás, sendo substituído pela senadora Gleisi Hoffmann, uma das lideranças... Quantos anos você ficou na presidência do PT? Eu tentei O comprar... Paulo interrompe, não adianta. Interrompe, mas peraí. 6 anos. 6 anos? 2 meses e pouco. Olha. Resistindo. O horário aqui a gente não respeita. Sem nenhum processo e nenhuma denúncia. Mas eu quero saber, 6 anos? É bastante, pô. Eu fiz um mandato, o Paulo falar fiz um mandato tampão e depois eleito 70. 6 anos, não, bastante tempo. Não, é uma das lideranças mais importantes da oposição, que nos deu a honra de participar do nosso contraponto. Gostaria de agradecer também ao Alberto Vilas, nosso Vilas é menor do que o dos outros, tem 2 L's e acaba com S. Agradecer, apesar da indisciplina, ao Paulo Moreira Leite, a Flávia Rocha Mello, todos eles sob a direção de Albino Castro, e evidentemente um agradecimento especial, deixa eu achar aqui a folha, porque esse pessoal tem muito no caramba, perdi. Ao Sérgio de Souza, que está hoje na operação, ao Gerson, que começou os trabalhos, ao Marcos Carlson, responsável pela produção, pelos enquadramentos, pelo som. Quem quiser cobrar som, cobra do Marcos, tá? E a Roseli, a nossa Roseli, que nos brindou com café, água, a presença dela aqui, que hoje chegou mais cedo, por causa da importância do nosso convidado. O programa Contraponto volta amanhã, às 8 horas da manhã, e para encerrar, como sempre, o nosso momento musical. E para encerrar, um momento raro, Belchior cantando Forró no Escuro, de Luiz Gonzaga. O candeeiro se apagou e o sanfoneiro